Boa noite. Mais uma vez estamos aqui na live do Centro Espírita A Caminho da Luz e do Grupo Espírita Amor e Luz de Maria Madalena. Maria Madalena aqui de Rocha Miranda e o A Caminho da Luz no bairro de Colégio. Essas duas casas estão se unindo e fazendo as lives em conjunto e também os estudos online. É uma parceria que está dando muito certo e sugerimos outras casas fazerem o mesmo. E estamos hoje aqui recebendo o nosso querido Rafael Siqueira, lá de Niterói, lá da CEF, Sociedade Espírita Fraternidade. Seja bem-vindo, Rafael. Muito obrigado, muito boa noite a todos aqueles que estão nos acompanhando. Eu peço a Jesus, o amigo de todas as horas, que nos guarde e nos mantenha em sua paz. Obrigado, Rafael. E também estamos com o Gerson, que é um dos diretores lá do GEALME, né, do Grupo Espírita Amor e Luz Maria Madalena. Seja bem-vindo, Gerson. Boa noite a todos, que possamos ter uma noite maravilhosa de muito estudo. E estamos também com o Leandro, né, que é um amigo nosso que vem fazendo a abertura com uma música, preparando para a prece. Leandro, seja bem-vindo, é com você agora. Boa noite a todos, muito bom poder estar aqui novamente. A música que eu venho trazer para a nossa harmonização de hoje é Ser Criança, de Alan Filho. Como é bom ser criança, né? Que essa música possa tocar os nossos corações e que a gente possa continuar em paz e harmonia. Vamos lá. Tudo que envolve o meu caminho é sinal de esperança. Mesmo quando caio, me permito reerguer o coração. Pois então, como uma criança aprendendo a lição, correndo os mesmos riscos, não teme o crescer. Vai ser um novo dia e deixa acontecer. Sua alegria é viver. Tudo que envolve minha vida é procura de harmonia. Mesmo quando surge a tristeza, não me deixo abater. Sendo assim, quero ser criança, sem medo de mim. Quero entrar na dança e nada temer. Fazer meu novo dia e ver acontecer. Toda a alegria de viver em paz. Tudo que envolve o meu caminho é sinal de esperança. Mesmo quando surge a tristeza, não me deixo abater. Pois então, como uma criança aprendendo a lição, correndo os mesmos riscos, não teme o crescer. Vai ser um novo dia e deixa acontecer. Sua alegria é viver assim. Quero ser criança, sem medo de mim. Quero entrar na dança e nada temer. Fazer meu novo dia e deixar acontecer. Toda a alegria de viver em paz. Em paz. Amigos espirituais, Jesus, mestre amado e amigo, rogamos mais uma vez, Senhor, as tuas bênçãos para os trabalhos da noite de hoje, envolvendo
as nossas casas espíritas, envolvendo a todos os trabalhadores e ceareiros de nossas casas e de todos aqueles irmãos que irão hoje e depois verem estas atividades. Abençoe os nossos irmãos responsáveis que estão à frente das câmeras, assim como nosso irmão Rafael, que está incumbido de apresentar o fruto de seus estudos na noite de hoje. Que tuas bênçãos possam envolvê-lo e ampará-lo, assim como todos nós, Senhor, espíritos sofredores, ainda solicitando a tua luz e a tua misericórdia. Que tuas bênçãos envolvam todo o nosso planeta e onde há sofrimento, que a tua luz e o teu amor chegue e ampare. E assim, Senhor, pedimos para dar e por iniciar os trabalhos da noite de hoje, rogando, permaneça conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. E nós agradecemos, né, mais uma vez aí a presença de todos, e nós vamos agora aqui compartilhar uma tela onde nós vamos fazer aqui a divulgação das nossas casas, né, das atividades que nós estamos fazendo em conjunto. Então, nós temos aqui, primeiramente, convidando a todos, né, para conhecer o nosso canal no YouTube, do Centro Espírita Caminho da Luz e do GEALME. É muito fácil, é só clicar lá na lupinha, na pesquisa, né, e digitar as siglas CEACL, que abre o canal do A Caminho da Luz. E ali você clica em inscrição, no sininho, você vai estar inscrito, já vai estar ajudando a gente a divulgar a doutrina, e assiste um vídeo, faz um comentário, dá o seu like, você vai ajudar ainda mais a divulgação da doutrina espírita. A mesma coisa no GEALME, é só digitar GEALMM, que vai abrir o canal, clica em inscrição, no sininho, dá o seu like, faz o seu comentário, e assim você estará ajudando a divulgar melhor a doutrina espírita. Divulgamos também a nossa Rádio Rio de Janeiro, a rádio aqui espírita do nosso estado, a emissora da Fraternidade, 1400 AM, e é uma rádio que vem ajudando muito as pessoas com uma programação sadia 24 horas no ar, principalmente aquelas pessoas que não têm acesso à internet e tem aquela programação no rádio AM, né, que facilita a todos, né? Tem a transmissão também pela internet, mas também no rádio, que facilita as pessoas que não têm acesso à internet. E a rádio está fazendo campanha no Clube da Fraternidade para a sua manutenção. Então, quem puder, eles têm 5 contas bancárias, mas eles estão dando preferência à conta do Santander, que está facilitando lá para eles. Então, tem o Pix do Santander, que é um telefone, 21 99215 8158, e a conta do Santander é a agência 3677, a conta 13003944, dígito 9. Então, vamos colaborar com a rádio e ajudar também na divulgação da doutrina espírita. Comunicamos que nos nossos canais, tanto do A Caminho da Luz quanto do GEALME, publicamos diariamente 3 vídeos. 7h da manhã, nós publicamos Momento de Reflexão com Kardec. Atualmente está no livro Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas, o capítulo 9, Assuntos de Estudo. E, no decorrer do dia, publicamos 10 minutos com Emmanuel. Atualmente está no Pão Nosso. O Robson Valentim, esse que está aí do lado esquerdo abaixo, é o que faz esses vídeos do Pão Nosso. Ele tem uma proposta de comentar toda a série de Emmanuel. Já comentou o Fonte Viva, já comentou o Vinha de Luz, agora está no Pão Nosso. E depois, às 18h30, tem um momento de reflexão. Boa noite com Adriano Santana, com Gotas Diárias de Luz, com o Adriano, que está aí do lado direito, abaixo, que vem fazendo esses vídeos. Então, diariamente temos esses vídeos. Se vocês curtirem, darem o seu like e fazer o seu comentário, vai ajudar na divulgação. E toda semana realizamos estudos online, né? O A Caminho da Luz do GEALME, em parceria. Realizamos às segundas-feiras o estudo do Céu e Inferno e da Gênesis, das 19h30 às 21h15. Às terças-feiras, das 20 às 21h30, o diálogo com as sombras do Hermínio Corrêa de Miranda.
E às quintas, da série psicológica de Joana de Anjos, Amor, Imbatível Amor, das 17h30 às 19h. Os links você encontra nas páginas de Facebook de ambas as casas, mas está havendo algumas mudanças, algumas reuniões são pelo Meet, e o Meet está fazendo umas mudanças. Então, pode ser que mude o link, os links são sempre o mesmo. Mas vocês podem entrar em contato pelo Mensagens do Facebook ou pelo WhatsApp e adquirir, entrar no grupo e fazer, ter mais informações dos estudos, né? Nós também estamos realizando uma parceria com o Centro Espírita Leopoldo Machado, na transmissão das palestras aos sábados, às 10h30. As palestras dele estão seguindo o tema do Livro dos Espíritos. Atualmente, nesse sábado agora, vai ser a alma após a morte e separação da alma e do corpo. A palestrante vai ser a Marta Chambarelli e a direção do Robson Valentim. E uma vez por mês, também transmitimos o seminário, que eles realizam todo mês. Então, o seminário agora de domingo, dia 11, às 10h, é seminário de autocura com Luzia Matias. O tema é Você tem um médico interno, sabe como consultá-lo? Então, vamos participar, né? É só entrar lá no canal do A Caminho da Luz que você vai poder participar dessas duas atividades, todo sábado e uma vez por mês no domingo. E aqui a programação das nossas lives, né? Nós vamos ter na próxima sexta, dia 16, o Daniel Oliveira, lá do Centro Espírita Luz e Caridade, que vai falar com o tema Por que não falar para quem não quer ouvir? E depois nós teremos, no dia 23, a Yasmin Madeira, da TV Nova Luz, com o tema Os São Não Precisam de Médico. E fechando o mês de julho, nós vamos ter o Jorge Elahá, lá de Rondônia, com a Coragem da Fé. Então, vamos prestigiar essas lives e participar. Todas as nossas lives são interativas. Você participa no chat fazendo pergunta, o expositor faz 30 minutos de palestra e depois ele responde as perguntas de vocês no chat. E hoje, como nós anunciamos, né, e já se apresentou, o Rafael Siqueira, e o tema é a candeia debaixo do alqueire. Então, eu vou interromper aqui o nosso compartilhamento e vou passar aqui a palavra para o Rafael e dizer para ele, se ele quiser também falar um pouquinho sobre a CEF, principalmente sobre o Remanso Fraterno, que é a instituição que a CEF mantém, que nós conhecemos, e fique à vontade para que o nosso público também conheça o Remanso Fraterno. Vai com você, Rafael. Muito obrigado, Marcos, pelo convite. Muito obrigado a todos que estão nos assistindo. Eu gostaria de saudar aos queridos amigos do Centro Espírita Caminho da Luz e, igualmente, quero saudar aos companheiros do Grupo Espírita Amor e Luz de Maria Madalena. Bom, acho que agora já abracei todo mundo e pedindo mais uma vez a Jesus, o amigo de todas as horas, que possa nos guardar a todos em vibrações de saúde, de alegria e, sobretudo, de muita paz. Eu sou Rafael Siqueira, sou oriundo do interior do estado, Itapiruna, uma cidade bem quente, mas me encontro desde 2003 na aprazível cidade de Niterói, trabalhando na Sociedade Espírita Fraternidade, casa fundada pelo médium e tribuno José Raul Teixeira. Tenho muita alegria de fazer parte da CEF, como nós chamamos a nossa casa, porque é uma casa de estudos, é uma casa dedicada ao Evangelho de Jesus, aos trabalhos do bem, e Raul sempre nos convocou: vamos estudar Kardec, vamos estudar Jesus e vamos trabalhar no bem. Então a CEF tem inspiração franciscana, porque o benfeitor Camilo é das lides franciscanas no seu início, mas profunda reverência ao nosso codificador, que nos pediu sempre, Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 6, espíritas, amai-vos, espíritas, instruí-vos. Então a proposta da nossa CEF é nos amarmos uns aos outros, na proposta da fraternidade e nos instruir sempre. No ano de 1988, por sugestão dos bons espíritos, nós
tivemos por bem fundar uma obra social num bairro da periferia aqui de Niterói, o bairro de Várzea das Moças, para cuidar de crianças carentes, tirando crianças das ruas, do cheiro da cola, da marginalidade, porque os espíritos costumavam dizer aos nossos corações: ser espírita não é apenas estudar, mas colocar em prática, trabalhar no bem. Então, nós precisamos, meus amigos, colocar em prática tudo aquilo que nós vimos aprendendo com Kardec. Nasce o Remanso Fraterno, que hoje já está aí há mais de 20 anos promovendo vidas e trazendo espíritos de regresso às lides do Senhor. Em breves palavras, me apresentei a nossa CEF e apresentei o nosso Remanso Fraterno. Quando terminar aí os dias da nossa quarentena, visitem o nosso Remanso Fraterno, mas, sobretudo, dentro das possibilidades de cada um de vocês, ajudem o nosso Remanso Fraterno, comprando as obras da editora Frater, que são as obras do Raul, porque, tenho certeza, são bons livros, mas, sobretudo, são livros que edificam almas, as nossas crianças, fazendo com que elas tenham o pão da vida e também tenham o Evangelho de Jesus. O Marcos me convidou para fazer parte desse ciclo de palestras que eu estou vendo aí. Yasmin Madeira, Jorge Alahá, tanta gente com tanto conhecimento do Evangelho. Eu estou aqui hoje para conversar com vocês, trazer os meus estudos, e nos foi pedido falar sobre o capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, que eu não tiro de perto de mim, porque é o meu livro de cabeceira. Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Logo na parte inicial, que são as considerações do Evangelho de Jesus e os comentários de Kardec, itens de 1 a 7. Quando Kardec desenvolve 2 tópicos, por que Jesus falava por parábolas? E depois, mergulhando em não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Meus amigos, por que Jesus falava por parábolas? No primeiro momento, o que é uma parábola? Quando a gente vai no dicionário, a gente encontra que parábola é uma narrativa alegórica que transmite uma mensagem indireta, através de um símbolo, através de uma analogia, através de uma metáfora. Ou seja, parábola não é uma história real, não são fatos que aconteceram. Há fatos na pregação de Jesus, que são encontros que ele teve, que são pessoas que ele curou. Agora, parábolas são histórias, com símbolos, com metáforas, com analogias, que ele contava para que tivesse uma significação profunda e, igualmente, pudesse caminhar com os tempos. Quanto mais nós evoluíssemos, mais nós compreenderíamos o sentido das palavras de Jesus. Quando a gente vai na questão 627 do Livro dos Espíritos, nós encontramos os bons espíritos dizendo que Jesus falava conforme os tempos e os lugares. Então, veja, ele falava com homens simples, com pescadores, com donas de casa, com comerciantes, com pastores. Então, ele se valia dos elementos locais. Falava do peixe, falava do mar, falava do grão de mostarda, para que as pessoas pudessem entender. Mas como ele narrava por uma história, mesmo com os elementos locais, essas histórias ganhavam o tempo. Porque quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente evolui, as mesmas histórias nós compreendemos de uma forma mais profunda. Por isso, as parábolas de Jesus são sempre atuais. Nos diz o benfeitor Emmanuel, nessa outra obra aqui. Eu gosto sempre, Marcos, de trazer obras, porque a gente vai deixando as referências e vai convidando as pessoas ao estudo. O Consolador, do benfeitor Emmanuel, médium Francisco Cândido Xavier. Quando é perguntado ao benfeitor Emmanuel por que Jesus falava por parábolas, o que representam as parábolas, e Emmanuel responde: as parábolas são sementes que Jesus lançou no solo do chão, e quanto mais a gente cresce, quanto mais a gente evolui, as sementes, as mesmas sementes, nós conseguimos apanhar do solo de Jesus com frutos melhores, mais proveito. Ou seja, Jesus plantou sementes e, de acordo com as gerações, nós vamos colhendo as mesmas parábolas, sempre com maior grau de entendimento. Vamos agora passar para a parábola que nós vamos contar na noite de hoje, que é essa constante do Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos de 14 a 16. E eu peço permissão para mostrar um terceiro livro, o Novo Testamento, tradução de Haroldo Dutra Dias. E vocês poderiam me perguntar, de Haroldo Dutra Dias? Sim, porque além de ser um amigo, um juiz de direito, alguém que fala da tribuna espírita,
ele teve o cuidado de buscar da fonte grega e nos trazer um evangelho confiável, fidedigno. Não que eu não confie na Bíblia do Peregrino, na Bíblia de Jerusalém, na tradução de João Ferreira de Almeida, mas se eu tenho uma tradução feita por Haroldo Dutra Dias, também vira um livro da minha estante. E eu peço a permissão, Marcos, para ler essa parábola, porque aí eu não vou tirar nada da minha cabeça. Eu quero ler e comentar. Porque vejam, olha como nos diz o evangelista Mateus. Vós sois a luz do mundo. Não se pode ocultar uma cidade situada sobre um monte, nem se acende uma candeia colocando-a debaixo do alqueire, mas sobre o candeeiro, assim ilumina todos que estão na casa. Da mesma forma, brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Eu, desde moleque, eu leio essa parábola e fico pensando, o que é uma candeia? E o que é um alqueire? Porque Jesus falava por parábolas, então eu tenho que buscar o sentido dessas palavras no tempo e no lugar que ele oficiou, que ele trouxe a sua mensagem. E Haroldo traz uma nota de rodapé. E eu tenho certeza que vocês não vão se esquecer mais, porque vejam o que é uma candeia. É uma lâmpada de barro alimentada por óleo. E o óleo, à época, gente, era azeite de oliva, que eles incandesciam para poder ligar essa candeia, utilizada nas residências e no templo. E o que é um alqueire? Alqueire ou módio, Haroldo também traz, conforme os costumes da época. Medida romana para coisas secas, aproximadamente 35 litros. É isso que é um alqueire? Bom, esse é o primeiro significado. Uma medida correspondente a 35 litros. Mas Jesus se valeu de uma segunda significação, que é essa daqui. O vocábulo também designava o vasilhame, guardem isso, utilizado para guardar o azeite, cuja capacidade em litros era aproximadamente igual ao da medida, ou seja, 35 litros. Na Palestina, era costume guardar a candeia apagada debaixo dessa vasilha. Trocando em miúdos, ou falando no popular, o que é a candeia? Uma lamparina. O que é o alqueire? O vasilhame, que guardava o azeite que as pessoas tinham o costume de pegar a candeia e colocar debaixo. Trazendo para os dias de hoje, é quando eu pego uma vela, uma lamparina ou uma lanterna e coloco debaixo da mesa. Vai iluminar? Não, não vai iluminar. O que Jesus traz aos nossos corações? Que não se pode ter uma luz debaixo de uma mesa, porque a função da luz é brilhar, é pavimentar caminhos, é orientar rumos. Agora a pergunta que eu quero fazer para os meus amigos que estão nos assistindo. Quem é a candeia? Nós. Nós somos as candeias vivas. A nossa palestra da noite é para que vocês guardem isso. Eu sou uma candeia, o Marcos é uma candeia, o Gerson é uma candeia, e o que Jesus fala para cada um de nós? A vossa luz, seja uma luz pequena, seja a luz de um pirilampo, seja uma luz maior, não importa o tamanho da luz, o importante é que nós brilhemos. E o que é brilhar? Trabalhar no bem. Dar de nós, dar das nossas possibilidades, nos colocar em ação. E por que nós somos as candeias? Porque Jesus precisa de nós para movimentar o seu amor no mundo. Deus age no mundo por meio da criatura humana. Então, nós não podemos ficar escondidos dentro de casa, na inércia. Então, Jesus nos convida, saiam da inércia, coloquem-se em ação e façam o melhor que estiver ao seu alcance. Eu me lembro, Marcos, quando eu cheguei em 2003 na Sociedade Espírita Fraternidade. Era um jovem ainda mais magro do que hoje. Imaginem, se hoje eu já sou magro, como eu era na época. Tinha um pouquinho mais de cabelo. Transtornado, depressivo, e precisava do espiritismo para me dar um up, para me dar um rumo na vida. Logo no primeiro dia na Sociedade Espírita Fraternidade, eu vejo uma palestra que mudou o meu rumo, porque era um senhor negro, de 2 olhos verdes, parecendo 2 esmeraldas, me lembrando o mar da Galileia. O nome dele é José Raul Teixeira, mas eu gostei tanto porque ele falava da felicidade. E a felicidade vinculada a Jesus e ao Evangelho. Eu terminei a palestra a acabar. E quando o Raul fazia as palestras,
dava fila no final para falar com ele. Eu esperei pacientemente. Fui até ele, disse das minhas agruras, das minhas dificuldades, e ele me disse: meu filho, vamos tirar a candeia debaixo do alqueire, vamos começar a trabalhar. Mas, Raul, eu não sei fazer nada. O que eu vou fazer? Eu sou um jovem problemático. Meu filho, vamos trabalhar. Todos nós no mundo temos algo de dar. Não há ninguém tão rico que não tenha nada para receber, nem há ninguém tão pobre que não tenha nada para dar. O que eu vou fazer? Raul costumava chamar as outras pessoas assim. Ele chamou uma senhora da livraria espírita. Toma conta desse menino. Minha primeira atividade na casa espírita foi vender livro. Eu acho que o Raul estava pensando o que aconteceria. Eu venderia os livros, mas, sobretudo, eu leria os livros. Porque no tempo vago na livraria eu lia. E li O Nosso Lar, e li Memórias de um Suicida, e li a obra do próprio benfeitor Camilo, quando as pessoas chegavam para comprar e me pediam: você tem uma sugestão? Você gosta de quê? De romance, de obra doutrinária? Você gosta de mediunidade? Porque os meus olhos brilhavam a cada leitura. Então eu vendia livro e lia os livros, mas eu tinha que movimentar mais a minha luz. Fui chamado para trabalhar com pessoas em condição de rua, porque a gente não diz mendigos mais. E vinham aquelas pessoas, gente, cheirando mal, porque não tem chuveiro para tomar banho, nem sabonete igual a gente. Precisando fazer barba, então aqueles cabelos desgrenhados, aquela barba por fazer, e muitas vezes, puxa vida, eu podia estar dentro da minha casa, olhando o meu programa da televisão, ou numa praia, ou num campo de futebol, mas eu estou aqui. E me lembrava de Raul: meu filho, tira a candeia debaixo do alqueire. Porque é isso. Muitas pessoas acham que não pôr a candeia debaixo do alqueire é fazer coisas grandiosas. É fazer igual o Divaldo Pereira Franco, igual o Chico Xavier, igual Martin Luther King, igual o Papa Francisco. Mas não. Não colocar a candeia debaixo do alqueire é fazer o que está à nossa disposição. O que as nossas mãos conseguem fazer. E eu me recordo uma vez, meu amigo Gerson, porque eu gosto de interagir com pessoas, a gente na impossibilidade de estar com um salão, olhando nos olhos uns dos outros, eu estou interagindo com vocês. Uma pessoa estava indo para a palestra do Raul, e chegando no final da palestra, foi conversar com ele, e perguntou assim para Raul: Raul, pergunta para o Camilo, o guia espiritual, qual é a minha missão aqui na Terra? O que eu tenho que fazer aqui na Terra? E ela esperando algo de grandioso, porque a gente gosta de algo grande, algo que dê aplausos. Hoje em dia, a gente gosta de algo que possa colocar nas redes sociais. Quanto mais likes, melhor. Quanto mais seguidores, melhor. Não é assim, gente? E a mulher esperando, Raul sentiu aproximar-se o benfeitor Camilo. E Camilo respondeu: olha, diga para nossa irmã que hoje, quando ela estava vindo para a palestra, ela parou num sinal. Do lado dela tinha uma pessoa com deficiência visual e pediu: você me ajuda a atravessar a rua? E ela respondeu: não tenho tempo, eu estou atrasada para a palestra. Diga para ela que todas as vezes que alguém pedir ajuda para atravessar a rua ou qualquer outra coisa, que ela ajude, que ela estará fazendo a luz dela brilhar. Então vejam o que o benfeitor Camilo respondeu para aquela senhora. É o que os benfeitores espirituais respondem todos os dias para cada um de nós. Façam do seu melhor, porque o vosso pouco é grandioso aos olhos de Deus. Eu me recordo ainda de uma situação em que Raul me chamou para jantar, e quando Raul me chamava para jantar, eu ficava numa felicidade, porque era o Raul Teixeira. Para mim era assim, Marcos. Raul Teixeira era a minha grande referência. E eu fui jantar com ele. E eu: Raul, como você fala bem? Como você encadeia o seu raciocínio? Como as pessoas saem nutridas das suas palestras? E ele me devolveu da seguinte forma: eu quero que você faça uma palestra. E eu respondi: nunca. Nunca por quê? Você não é espírita? Sou. Você não é cristão? Sou. Você não está disposto para o trabalho? Estou. Tome de uma parábola de Jesus, estude. Reflita para você primeiro. Internalize os conceitos. Depois suba numa tribuna, sem salamaleque, sem querer aparecer, pensando em Jesus, e reparta os seus conhecimentos com as pessoas. Eu não consigo. Por que não consegue?
porque eu não falo igual a você. Então você não está querendo servir Jesus. Você está querendo falar igual a mim para as pessoas te aplaudirem. Não colocar a candeia debaixo do alqueire é a gente fazer de acordo com as nossas possibilidades. É a gente dar do nosso melhor, sem imitar ninguém, sem querer fazer tal qual X ou Y, porque nós somos pessoas únicas. Eu sou Rafael, Marcos é Marcos, Gerson é Gerson. O Marcos vai fazer uma coisa que eu não consigo, eu vou fazer uma coisa que o Gerson não consegue e vice-versa. Porque nós somos flores plantadas no canteiro da vida. Foi Deus que nos plantou. Cada um tem uma cor, cada um tem um perfume, e a nossa beleza está na nossa diversidade. Quando a gente, então, se abre para o trabalho com Jesus, a gente começa a pensar. Quando eu dou um sorriso para uma pessoa na casa espírita, porque as pessoas chegam tristes, chegam depressivas, chegam obsidiadas, eu já estou ajudando. E a gente passa a valorizar a pessoa que limpa a casa espírita, porque a casa espírita é limpada. Quando a gente chega, as cadeiras estão todas arrumadas, o ambiente está limpinho. A gente passa a valorizar a pessoa que distribui a mensagem e deixa de achar que só está brilhando a luz do médium e do orador espírita. Em verdade, todos nós, com as nossas pequenas possibilidades, estamos fazendo a nossa luz brilhar. Pensemos nisso e nos abramos às possibilidades do bem. Seja na oratória, seja no trabalho do berço, seja ajudando moradores de rua. Mas, gente, fazer brilhar a luz não é só na casa espírita, é dentro do lar. Há os invisíveis dentro do nosso lar. Pessoas que a gente vira o rosto porque acha chata. Aqueles parentes que não, com esse aí eu não converso. Por que não conversa? Vamos fazer o exercício do perdão, isso é brilhar a luz. No ambiente do trabalho, ser mais respeitoso com o chefe, respeitar mais os nossos subordinados, isso tudo é tirar a candeia debaixo do alqueire. E o tempo passa muito rápido, hein, Marcos? Eu sempre que vou falar de candeia debaixo do alqueire, eu gosto sempre de trazer o exemplo pessoal, porque as pessoas possam se dar conta de que várias coisas estão ao nosso dispor, mas também gosto de trazer exemplos de pessoas que fizeram grandes exercícios de superação. Me lembrando de Agnes Goncha Bojacho. Rafael, com esse nome aí parece bula de remédio, eu não sei quem é. Madre Teresa de Calcutá. Porque essa senhora tem uma história bastante peculiar. Porque a gente conhece a mulher que foi laureada com o Prêmio Nobel da Paz. Aquela que se deu por amor aos mendigos, às crianças, às vítimas da hanseníase em Calcutá, na Índia. Mas a gente não sabe como foi o seu início, porque ela foi nascida em 1910 em Skopje, na Macedônia, a antiga Iugoslávia, de uma família rica, gente. Ela tinha posses, não precisaria fazer nada do que ela fez, mas ela pensou, será que o meu dever é ficar apenas dentro da minha casa, gozando das coisas que a minha família tem? Quando Jesus nos abre um mundo de possibilidades, Jesus espera mais de mim. Esse esperar mais, meus amigos, é dentro das possibilidades de cada um. Ninguém precisa ser Madre Teresa de Calcutá. Mas ela sentiu um chamado, resolveu entrar para o convento. E esse convento foi na Irlanda, tornou-se uma das damas do Loreto. Enclausurou-se. Mas aí ela pensou, será que ser religioso é ficar trancafiado dentro de uma igreja, orando de manhã até de noite, fazendo penitências, rezando o terço? Não. Ser religioso é muito mais que isso. Ser religioso é ir ao encontro dos filhos do Calvário de Jesus. Eu vou sair do claustro para encontrar aqueles que estão escravizados na dor. Do convento da Irlanda, ela foi até a Índia, onde pessoas eram atiradas na lata do lixo, onde crianças não podiam estudar, porque lá vigora o regime das castas. Só estuda quem está numa casta maior, porque os Dalits, que são os da casta inferior, esses nasceram para sofrer. Mas, na concepção de um cristão, ninguém nasce para sofrer. Nós vamos nos ajudar porque Deus ama a todos. Então ela começou a educar crianças, cuidar de necessitados, doar a sua vida em amor, em propostas de redenção das outras pessoas. Uma vez ela disse
que ela gostaria de ser um lápis na mão de Deus, porque Deus escreveria e ela seria apenas um instrumento. Ganhou o Prêmio Nobel da Paz e desencarnou em 1997, laureada pelo mundo, mas ela se reconhecendo imerecedora de todos os títulos. Mas há uma história que perpassa a vida de Madre Teresa de Calcutá, que é ainda mais bonita, porque ela encontrou-se algumas vezes, tanto nos Estados Unidos quanto em Roma, na Itália, com Lady Di, a princesa Diana de Gales, que já estava separado do príncipe Charles, e hoje nós sabemos que ele teve caso extraconjugal, que ele não respeitava a instituição do matrimônio, não a respeitava como mulher, e ela fez anorexia, ela fez depressão, ela tinha uma vida na imprensa, a mulher bonita, a mulher magra, a princesa da Inglaterra, mas interiormente a sua vida era um caco. Isso está nos mais variados noticiários, filmes e séries da Netflix e outros canais. Ela encontrou-se uma vez com Madre Teresa de Calcutá em Roma e pediu: Madre, eu quero ser uma das suas, porque o mundo me reverencia como princesa, como mãe dos 2 príncipes da Inglaterra, mas eu ainda sinto que a minha candeia está debaixo do alqueire. Deixa-me brilhar a minha luz, sendo uma das damas de caridade. E Madre Teresa respondeu: minha filha, você não precisa estar na minha ordem para brilhar a sua luz. Você pode estar onde você está, porque você tem acesso a dinheiro, tem acesso às pessoas e pode fazer muito. E ela tomou aquelas palavras e transformou a sua vida. Separou-se de fato do príncipe Charles, porque ali já não havia matrimônio mais, e dedicou-se à caridade. Começamos a ver Lady Di em hospitais de aidéticos em Londres, ajudando com visitas e financeiramente. Começamos a ver a princesa Diana na África, cuidando das crianças, cuidando das vítimas das minas terrestres. E ela veio a desencarnar em 1997, num acidente de carro em Paris. Pouco tempo depois, essa história é contada por Divaldo Pereira Franco. Ela desperta no plano espiritual. E, para sua surpresa, uma das pessoas que foi recebê-la foi Madre Teresa de Calcutá, que havia morrido poucos meses antes. Quando ela abriu os olhos, ela se deparou com Teresa e disse: você está aqui? Sim, minha filha, porque você me pediu para ser uma das damas de caridade. Na época, nós não aceitamos, porque você tinha uma outra missão no mundo. Agora, venha conosco, porque Jesus nos espera. Jesus nos recomendou no seu evangelho, em Mateus capítulo 5, versículos de 14 a 16, que nós brilhássemos a nossa luz. Que não adiantava uma cidade iluminada ficar na planície, mas teria que ficar sobre a montanha. Que nós tirássemos a candeia de debaixo do alqueire. E você fez a sua parte, cumpriu com o seu quinhão. Agora desperte, e nós estaremos juntas pelo dealbar da eternidade, servindo ao verdadeiro mestre, que é Jesus de Nazaré. Então eu tomo dessa história para que nós possamos refletir, onde quer que nós estejamos, com as pessoas que nós estivermos, nós podemos florescer. Floresça onde estiver plantado. Se é no Rio de Janeiro, se é aqui em Niterói, se é lá nos Estados Unidos, hoje a internet nos liga, aproxima os nossos corações. Hoje o mundo virou uma aldeia global. Nós não somos inimigos uns dos outros. Temos que derrubar os muros da intolerância para construir o altar da fraternidade, o altar da tolerância, o altar do respeito. E tal qual pequenos pirilampos na noite escura, fazer brilhar a nossa luz. Ainda que uma luz pequenina. Eu me lembro sempre de uma outra parábola, essa não de Jesus, uma parábola do popular. Quando um vagalume, na verdade um beija-flor, ele ia de pequenas bicadas na água para apagar um incêndio. E ele fazia isso diuturnamente. Ao que um elefante grande, uma tromba comprida, disse assim: ô, beija-flor, você acha que está fazendo algo especial? Você acha que vai conseguir apagar o incêndio? Não vou, mas eu estou fazendo a minha parte. Você, com essa tromba enorme, só usa para falar,
para difamar quem está trabalhando. Venha e trabalhe comigo. Então, nós podemos ser o beija-flor, o pirilampo na noite escura, nós podemos ser aqueles que, na nossa pequenez, transformamos os pequenos atos em grandes possibilidades para aquele que nos ama, que é Jesus de Nazaré. Sigamos em frente, sigamos em paz. Se tiver alguma pergunta, a gente vai debater. Um abraço. Com certeza já tem perguntas. Mas você me lembrou a minha chegada também na Casa Espírita, né? Eu cheguei também bem franzino, bem magrinho, e eu tinha um bigode, o bigode até porque eu era franzino, né? Eu já dirigia, e todo o sinal que eu parava tinha sempre um guarda de trânsito. Ele vinha crente que ele ia me multar porque eu não tinha carteira, né? Que eu parecia um adolescente. E aí ele, quando via, aí eu passei a usar bigode para ver se parava aquele negócio do guarda ficar me parando no sinal de trânsito. E assim que eu cheguei na doutrina espírita, também cheguei li de vários livros, aí comecei logo a me inteirar, né? Eu já conhecia o Livro dos Espíritos, só que eu li assim, eu corri o índice, o assunto que me interessava eu abri e lia, e me ajudou muito, só em fazer isso. Né? Quando eu entrei no A Caminho da Luz, foi a primeira casa que eu já entrei, já li o livro de capa, de introdução à conclusão, comprei os demais, né, da codificação, os principais, também li a mesma coisa. E nessa leitura eu fui tomando as minhas decisões. Quando eu terminei de ler, eu falei, é aqui que eu vou trabalhar. E foi assim que eu estou até hoje. Mas outra coisa também que me lembrou, nós auxiliamos a criar a Ronda da Caridade, que é o trabalho com as pessoas que estão nas ruas. Nós fizemos durante 10 anos também esse trabalho, lá no A Caminho da Luz. Então, você vê, está bem um pouco semelhante. E a Deise, né, o Pedro está até colocando aqui na tela para a gente, né? A Deise Azevedo, que é lá do Grupo Espírita Humberto de Campos, ali de Irajá, ela disse, eu também já trabalhei com biblioteca e livraria. É uma oportunidade única para leitura e indicar leituras. Muito bom. Então, você quer comentar ainda um pouco mais sobre isso? A gente não sabe o valor de trabalhar numa livraria e numa biblioteca, porque o livro espírita é algo que edifica as nossas almas. Deise, obrigado pela sua participação. Quando a gente passa para uma livraria, que a gente se dá conta que a gente está ali não só para vender livros, vender os livros também, porque a obra espírita precisa de recursos, mas quando a gente lê uma obra espírita, quando a gente medita naquela obra espírita, nós nos transformamos. E dizem os mensageiros do alto que quem conhece Jesus, nova pessoa nova pessoa se torna. Muito obrigado pela sua participação, que Jesus te abençoe. Ô Gerson, o Pedro está inovando mais uma vez. O Pedro está conseguir colocar aí para a gente as perguntas e os comentários. Que bom, né? Facilitando a nossa vida, né, Marcos? Obrigado, Pedro. O Luiz Gonzaga, ele faz o seguinte comentário. As simples tarefas feitas com amor e dedicação, sem prejuízo a ninguém, é bem vista aos olhos de Deus. Se você desejar comentar essa colocação do Luiz Gonzaga. Meu amigo Luiz Gonzaga, muito obrigado pela sua participação. Que Jesus te abençoe, é verdade. Nós temos a falsa impressão no mundo que só o que é grandioso é notado, mas isso é uma impressão humana. Aos olhos de Deus, toda tarefa é nobre. Há uma página do benfeitor Emmanuel, na coleção Fonte Viva, que ele chama de Servicinhos. Olha o título da mensagem. Porque todo servicinho nosso se torna grandioso quando é feito com coração. Quando é feito com o melhor dos nossos propósitos. Porque Deus não aquilata se ganhou projeção, se não ganhou projeção, Deus aquilata do nosso propósito. Daí essas coisas que a gente vai criando, de que o médium é um ser especial, de que o orador deve ser reverenciado, são coisas da nossa cabeça. Médium é um trabalhador como todos os outros. É alguém que tem uma dívida com o passado e que renasce para o trabalho no bem poder se soerguer. Orador espírita, a gente aprende as lições e fala, mas o difícil não é falar, o difícil é falar e praticar. Então, cada coisa que a gente se dispõe a fazer é sempre nobre e digna aos olhos de Deus.
Bom, o Mauro Batista, ele colocou assim: colocar a candeia acima do alqueire é mostrar os nossos atos, o que vai no nosso coração, no nosso pensamento. Perfeito. Colocar a candeia em cima do alqueire é nós dizermos ao mundo aquilo que viemos fazer. Há uma frase de João no texto de Apocalipse que diz que nós não devemos ser mornos. Precisamos ser quente ou ser frio. E nos diz Jesus, sim, sim, não, não. Mostrar as nossas habilidades, mostrar as nossas aptidões. Se eu sei fazer uma coisa, olha, eu posso ajudar. Eu sei cozinhar, posso trabalhar aí com você? Porque muitas pessoas acham que isso é vaidade. Gente, vaidade é diferente. Vaidade é quando eu começo a me projetar, incensar a minha personalidade. E, no fundo, eu começo a me comparar com as outras pessoas, achando que eu faço melhor, achando que na casa espírita só eu que faço bem feito. Agora, quando eu estou valorizando o meu trabalho, dizendo que eu posso participar daquela tarefa, dizendo dos meus valores, isso não é vaidade. Isso é colocar a candeia em cima do alqueire. É dizer, olha, Marcos, quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Eu estou aqui apto para fazer isso. Posso aprender, porque colocar a candeia em cima do alqueire é também ter a humildade. Nós aprendemos sempre. Eu aprendo com o Marcos aprende comigo, é essa dignidade. Eu sei fazer, quero aprender, nós vamos juntos. Tem uma questão aqui do Denison. Ele faz uma colocação também. Floresça onde estiver plantado. Antes de você comentar, eu lembrei de um expositor, que eu também ouço muito, que ele contou uma história a respeito disso, que ele era funcionário público, foi transferido para uma cidade do interior, contrariado, né? Ele teve que ir com a família, e já foi contrariado daqui, né? Do local que ele estava, da cidade que ele estava, e foi para o interior. Chegou, quanto mais ele entrava, ele via, né? E começava a vir as necessidades dele da cidade e tal, e ele foi entrando e tal, e chegou lá no local, né? Dormiu, no dia seguinte ele foi trabalhar e chegou no ambiente de trabalho dele, lugar muito humilde. E ele muito contrariado, né? Triste, muito triste. Aí diz que a primeira pessoa que ele recebeu foi uma senhora, né, que bateu na porta dele e olhou para ele e viu que o rosto dele estava tristonho, já tinha chorado e tal. Aí ela olhou para ele e falou assim: olha só, eu não sei porque o senhor está aqui, mas Deus sabe. Então, floresça aonde estiver. Aí eu lembrei que você falou essa frase, eu lembrei dessa situação, que realmente, muitas vezes, a gente vai fazer coisas que, no nosso desejo, a gente se vê contrariado. Mas Deus sabe o motivo pelo qual a gente está se designado para aquele local ou sendo posto diante de uma situação que a gente não gostaria de estar. Mas Deus sabe porque a gente precisa, né? Exatamente. Que você comentasse essa colocação do Denis. Eu quase que não preciso nem comentar, porque o seu comentário foi tão rico, mas eu quero dizer que existe um livro do nosso companheiro César Braga Said, que ele nos conta, basicamente esse é o título, Floresça onde estiver plantado. Porque nós temos o costume de questionar Deus sobre as coisas. Nós questionamos aonde a gente está, das pessoas com as quais a gente convive, das experiências que nós estamos vivendo, mas está tudo certo, tá, gente? Há uma mensagem do Espírito Hamed, pelo médium Francisco do Espírito Santo Neto, que o Espírito nos diz: você nasceu no lar que precisava. Você convive com as pessoas que você precisa para poder crescer. Não reclame da vida. Faça os seus melhores esforços para poder se adiantar, porque do alto, Deus que não erra e sabe de tudo, está igualmente trabalhando pelo seu progresso. Então, deixemos de questionar a Deus e nos perguntemos intimamente: por que eu estou vivendo com essas pessoas? Por que eu estou passando por um período de pandemia? Porque eu tenho a ver com isso. Eu preciso aprender com essas coisas. E a cidade onde eu me encontro foi ali que Deus me plantou para que eu possa florescer. Isso não quer dizer que eu não possa me mudar. Isso não quer dizer também que eu vá ficar a vida inteira no mesmo lugar. Mas quando a vida for nos direcionando, nos levando, a gente possa se aquietar. E ao invés de vociferar contra tudo e contra todos,
meditar. Por que eu estou aqui? Eu me recordo nos meus 22 anos, quando eu saí de Itapiruna, conhecia todo mundo. Cidade dos meus pais, na casa espírita, a gente conhecia do presidente a pessoa que abriu o centro pela manhã e vim para Niterói. Eu passava na rua de noite, aquele monte de prédio, Itapiruna não tem tanto prédio assim, e perguntava, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Que saudade de mamãe, que saudade do papai, que saudade da comida do interior, dos amigos. Depois eu vim a descobrir. Eu vim para Niterói para estar na CEF, para reencontrar o Raul Teixeira, para poder estar no trabalho da mediunidade, que foi ali que começou. E para começar, sob os auspícios do Raul, a tarefa da oratória. Eu vim para Niterói para poder ter outros planos na vida. É que nós não conhecemos os nossos planos, mas Deus conhece todos. Eu gosto sempre de dar um exemplo. Nós estamos caminhando por uma estrada. Nós não conseguimos ver o que está lá na frente, mas Deus do alto vê o que está lá na frente, porque ele vê do alto da montanha. Isso é uma parábola, tá, gente? Então, nós queremos uma coisa, mas Deus já sabe, isso não vai ser bom. Ele nos dá o que é bom para cada um de nós, não o que a gente quer. Porque se fosse o que a gente quer, todo mundo ganharia na loteria, todo mundo casaria com a mulher que não é a melhor para os nossos dias, nós não teríamos as coisas que nos adiantavam, mas as coisas que muitas vezes poderiam ser a nossa perdição. Então, vamos florescer. Se eu estou aqui, olhe para um lado, olhe para o outro e se pergunte, o que eu posso fazer? E peça ajuda a Deus, aos bons espíritos e principalmente ao anjo de guarda. Todos nós temos um. Nossos ouvidos costumam ficar fechados para ele. Vamos abrir um pouco o ouvido e perguntar, meu anjo de guarda, meu espírito guia, dá-me um sinal. Um sinal não vai vir tal qual a minha voz, não, tá, gente? A não ser que vocês sejam médiuns ostensivos. Mas, interiormente, vocês vão descobrir o que eu estou, o que eu devo fazer. Que Jesus te abençoe, meu amigo. O Rafael já disse várias vezes aqui nas lives que Deus não pede para que nós façamos coisas muito grandes, sim o que nos compete. O que nos compete na nossa família, o que nos compete no nosso trabalho, o que nos compete na nossa vizinhança, no nosso bairro, na nossa... Então, aonde nós estamos inseridos, o que nos compete, se nós fizermos com dedicação, com amor, já estamos fazendo muito. Exatamente, exatamente. E a sua colocação, a Deise Azevedo, ela diz assim, Jesus abençoe você também e a todos que nos estão ouvindo e ouvindo também. Então, a gente agradece aí a Deise, né, pela sua participação, né? E também eu quero aproveitar e fazer uma pergunta para você, que você já até meio que respondeu. Como você conheceu a doutrina espírita e qual a importância do estudo? Bom, isso é uma história tão longa, Marcos, mas eu conto quantas vezes forem necessárias. O Josué que você conhece já me deu uma noção dessa história. Já te deu um spoiler, né? Primeiro, Deise, eu tenho aprendido com os jovens da Mocidade Espírita, coração para você. A gente não tem que ter vergonha de mandar beijo, de mandar abraço, de dizer que ama, de mandar coração. Os preconceitos estão na cabeça das pessoas. Nós temos que ser espíritas, ser alegres, nos abraçar e dizer da nossa alegria de estarmos juntos, de ter essa doutrina maravilhosa na nossa vida. Com 18 anos de idade, Marcos, eu era um jovem depressivo, com ímpetos suicidas, e se não fosse a doutrina espírita, hoje eu poderia estar em 2 lugares, ou num cemitério ou no hospital psiquiátrico. Então, a chegada até o espiritismo foi num período muito difícil da minha vida, onde os meus pais já não conseguiam conviver comigo mais. E eu tive que me mudar para uma outra cidade, que é a cidade de Bom Jesus do Itabapuana, e ficar com uma tia minha, já idosa. Ela me deu um quarto e eu fiquei ali por um bom tempo. Com muitas dificuldades, não conseguia dormir, não conseguia trabalhar, não conseguia estudar, mas na mesa de cabeceira tinha um livro, sem capa, sem as primeiras páginas. Era o Livro dos Espíritos. E eu só li, meus amigos, porque ele não tinha capa. Olha como é a providência de Deus. Se capa ele tivesse, eu não leria, porque, como eu era católico, cheguei a ser chamado para entrar no seminário, o Livro dos Espíritos eu jamais leria. Mas sem capa, eu não sabia que livro era, comecei a ler.
parecia um reencontro. A primeira frase que eu li era essa, estava lá na introdução. O verdadeiro espírita vê as coisas desse mundo sob o prisma da transitoriedade, porque sabe se suportar as dores e as dificuldades, elas são testes do caminho rumo ao futuro de paz e de libertação. E eu quero ser espírita. Comecei a ler aquele livro num átimo. Praticamente nas noites eu fui devorando aquele e quis conhecer outros. Retornei para Itapiruna e um dia passando na rua 10 de maio, me deparei com o grupo da Fraternidade Espírita Humberto de Campos. Uma voz veio na minha cabeça, já era a voz da mediunidade. Entra, meu filho. E eu pensei, é ruim, hein? Se alguém me vê entrando aí, vão contar lá para minha mãe, eu estou frito. E a voz, entra, meu filho. E eu fiquei igual aquele personagem do Zorra Total. Não sei se vocês lembram do... Eu acho que é Flávio Silvino. Flávio não, Flávio é o filho. Paulo Silvino. Pezinho para frente, pezinho para trás. Era um pé que entrava, era um pé que saía. Era um pé que entrava até que o pé entrou para nunca mais sair. Porque ali eu encontrei outros jovens que não me zoavam, porque eu era magro, porque eu era desajeitado, porque eu não sabia conversar, porque eu tinha problemas depressivos. Fui encontrando pessoas que me acolheram. E aquele acolhimento na casa espírita fez tudo. Eu fui resgatando a minha personalidade, com o auxílio também de um bom profissional da psiquiatria, um bom psicólogo. Eu uni doutrina espírita com medicina do mundo e fui me retemperando. Encontrei a minha esposa lá no Grupo Humberto, estou casado com ela até hoje. Tenho uma filhinha linda, que vai fazer 3 anos agora em outubro, chamada Clara. Passei no concurso para o Banco do Brasil, comecei a trabalhar no banco, virei caixa da instituição e eu achava chique ser caixa do Banco do Brasil. Eu pensei, não quero sair de Itapiruna nunca mais, mas o banco me transferiu. Eu vim para Niterói contra a minha vontade. E aqui eu descobri a Sociedade Espírita Fraternidade. Descobri José Raul Teixeira, porque o espiritismo que estava começando em Itapiruna, aqui em Niterói eu recebi uma carta do benfeitor Camilo, que é o guia de Raul Teixeira, me convidando a trabalhar, me convidando aos dias da mediunidade e, posteriormente, aos dias da oratória. Então, em breves palavras, eu cheguei assim ao espiritismo, pela dor. E se eu posso deixar uma mensagem aos meus amigos que estão me assistindo agora e que me ouvirão a posteriori, cheguem pelo amor. Despertem da nossa letargia, dessa nossa, eu vou deixar para quando eu me aposentar, eu vou deixar para quando eu tiver mais tempo. O nosso melhor tempo é hoje e agora. Jesus nos espera. Mas eu não quero ser espírita. Reencontre-se com Jesus na proposta religiosa que melhor lhe aprouver, mas não deixe novamente o tempo escoar na ampulheta. Jesus nos espera. Ele me esperava numa casa espírita, porque ele desceu da cruz. Eu, como católico, via Jesus na cruz, ensanguentado. Eu me lembro das procissões da Semana Santa, como aquilo me fazia mal. E no Espiritismo, ele deixou de ser o mestre da cruz para ser o amigo de todas as horas. João, capítulo 15, versículo 15. Me apaixonei pelo Jesus espírita, me apaixonei pelo Espiritismo. Estou aqui hoje, com as minhas dificuldades, falando do Espiritismo aos mais variados corações. Eu quis trazer essa tua experiência, porque isso pode ajudar muitos jovens que estão na mesma situação, né? E é interessante a gente trazer, né? A nossa trajetória é um pouco parecida, mas vamos deixar o Gerson falar aí agora. A Deise ela está em Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco. Ela faz aqui um agradecimento a você, mais uma vez agradecendo o seu comentário. E o Luiz Gonzaga também faz um comentário. Sejamos o sal da terra, os afazeres da boa vontade. Tem essa colocação aqui que eu gostaria que você comentasse, mas também tem uma ilustração que eu achei interessante aqui, que eu até anotei. A candeia é a luz que descortina as trevas. Se você puder comentar também um pouco dessa colocação. Exato. Olha, existe um brocardo oriental que eu já havia atribuído a Confúcio, eu já havia atribuído a várias pessoas. Quando se atribui a várias pessoas, eu prefiro dizer que é autor ignorado. Que é o seguinte, é melhor acender uma vela do que amaldiçoar a escuridão. Porque hoje nós reclamamos de tudo.
Reclamamos da política, reclamamos da sociedade, reclamamos dos nossos familiares, reclamamos de tudo. Se tem sol, tá calor. Se está chovendo, mas que chuva danada. Então, qual é o convite? Parar de reclamar e acender uma vela. É uma pequena vela? É o que eu posso fazer, mas ela já é capaz de iluminar uma parte. Porque o que é transição planetária? Transição planetária não é assim, um toque de mágica. O mundo hoje dormiu, provas e expiações, amanhã acordou um mundo regenerado. Quando o Marcos levantar uma vela, o Gerson levantar uma vela, o Rafael levantar uma vela, a gente começa pequenos pontos de luz e o mundo vai deixando de ser trevoso. Então, é uma tarefa que compete a cada um de nós. Façamos a nossa parte. O que eu quero modificar no outro, que eu modifique em mim mesmo. O que eu quero corrigir no mundo, que eu corrija em mim mesmo. Porque todos hoje querem corrigir a corrupção, mas nós ainda trazemos a corrupção na gente. Quando defraudamos o imposto de renda, quando queremos furar a fila, quando fazemos o gato net, é bom que a gente se resigne com a corrupção. Nós precisamos mudar a cultura do erro, mas que a gente corrija em nós, para que a gente se torne o exemplo. Eu hoje, quando vejo a minha criança, minha filhinha de 3 anos, eu penso, ela não repara no que eu falo, mas ela repara no que eu faço. E eu vejo muitas vezes ela repetindo os meus atos, os atos da mãe dela. Então, que nós possamos ser as cartas vivas de Jesus, que está lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, porque onde nós estivermos, nós seremos reconhecidos como cristãos. Não por aquilo que a gente fala, mas por aquilo que a gente é. Isso é acender uma candeia. Eu vou pedir o Pedro para trazer aqui a colocação da Cristina Fabiano, mas é interessante isso que você colocou, né? Que a gente tem que fazer, né? Nos fazer luz. Né? E um amigo sempre costuma dizer o seguinte, nós podemos ser o evangelho o único evangelho que alguém consiga ler. A nossa conduta, a nossa experiência. Né? Então, isso também é interessante, porque 1000 olhos nos observam, não é isso que o Paulo diz, né? Paulo coloca para a gente? Então, isso acontece muito. Agora, a Cristina Fabiano diz assim, quando recebi o convite para a evangelização feito por nossa querida Sueli Canim e o saudoso Sérgio, ele pulou aqui, né? Deixa eu ver aqui. Quando recebi o convite para a evangelização feito por nossa querida Sueli Canim e o saudoso Sérgio, venci minha timidez e foi um trabalho maravilhoso junto às crianças. Eu costumo dizer que a minha primeira tarefa no centro também foi evangelizar, né? Uma das primeiras. E ali que eu aprendi, porque as crianças faziam cada pergunta e eu tinha que estudar para responder. Né? Então, eu estudava e as crianças faziam aquelas perguntas e eu tinha que estudar mais ainda para, na semana seguinte, responder aqueles questionamentos. O que você comenta a respeito? Bom, primeiro eu quero agradecer a Cristina Fabiano pela mensagem, pela pergunta, pela história que ela está narrando e dizer, há um senso comum entre as pessoas que elas costumam dizer assim, quando eu estiver numa condição razoável, quando eu tiver me superado mais os meus vícios, eu vou trabalhar. Só que esse momento pode não chegar, gente. Então a gente começa a trabalhar mesmo sendo uma pessoa com muitos equívocos. Porque a gente que já ganhou um pouco estende a mão para aquele que ganhou um pouco menos. Da mesma forma que os benfeitores espirituais que estão num degrau acima estendem a mão para nós. Então a gente não vai esperar ficar bom ou ficar perfeito ou ficar num determinado patamar para começar a trabalhar. A gente começa com as nossas possibilidades. Eu me lembro da história que eu já contei. Quando eu falar igual a você, eu nunca vou falar igual o Raul, por uma razão muito simples. Eu sou Rafael, ele é Raul. Pode até rimar Siqueira com Teixeira, mas são duas pessoas diferentes. Então, quando eu me senti assim despreparado para a tarefa, pense, eu vou dar o meu melhor. Eu vou fazer o que está ao meu alcance. Pode até faltar alguma coisa, mas não vai faltar entusiasmo. Não vai faltar alegria. Podem ter certeza que as crianças vão ver em mim alguém
com quem elas possam contar. Isso é estar disponível para o trabalho, porque às vezes tem pessoas que sabem tanto o Evangelho, conhecem as citações, os versículos, os livros da codificação espírita, mas são ranzinzas. Chegam lá e não conseguem trabalhar com as crianças, não conseguem interagir. Então, façamos com um sorriso, com entusiasmo. Raul sempre me disse, tudo que você for fazer em nome do Espiritismo, com um sorriso nos lábios e com entusiasmo. Não basta você saber, você tem que demonstrar a alegria de estar servindo Jesus. Porque no passado, as pessoas morriam sorrindo. Hoje a gente não vai morrer mais por Jesus, mas onde a gente estiver, o nosso entusiasmo, a nossa alegria, porque nós estamos trabalhando para o governador do planeta. Se eu não consigo fazer o que eu acho que é o meu melhor, eu faço aquilo que está dentro das minhas possibilidades, com a consciência tranquila e com a sensação de dever cumprido. O Denison, ele faz uma colocação aqui. Colocou do Mauro Batista, né? Pode deixar do Mauro Batista, então. Aqui não saiu para mim, aqui é do Mauro. A humanidade da época de Jesus não recebeu toda a informação. Pode-se dizer que a candeia controlava a luz a ser difundida? Perfeita a sua colocação. Jesus falava por parábolas exatamente por isso. Porque a parábola, dentro da alegoria, ela vai sendo mais bem entendida quanto mais a gente vai vivendo. Porque, vejam, ele falava do bom samaritano, ele falava dos talentos, ele falava do semeador. As pessoas, na época de Jesus, entendiam de um jeito. Quando passou 500 anos, 1000 anos, 1500 anos, hoje, mais de 2000 anos, a gente consegue entender de outras formas. São as parábolas que mudaram? É Jesus que mudou? Não. Somos nós que crescemos. Somos nós, os espíritos ignorantes da época, que recebemos a semente. A semente foi germinando, se transformou em caule, deu galhos e frutificou. Hoje nós estamos colhendo os frutos. As parábolas são as mesmas, gente, de 2000 anos atrás. Hoje é que a gente consegue perceber frutos sazonados e frutos mais proveitosos para cada um de nós. Então, a sua analogia é perfeita. A candeia vai controlando a quantidade de luz, porque naquela época da densidade do tempo de Jesus, se soltar muita luz, as pessoas enceguecem. Foi o que aconteceu com Paulo. Na estrada de Damasco, ele viu Jesus. Como ele era uma personalidade viril, uma pessoa que matava, ele se tornou cego. Mas depois Ananias retirou as escamas. Se nós recebêssemos a totalidade dos ensinamentos lá atrás, reencarnação, imortalidade da alma, caridade, era luz demais. E o diamante, ele é a pedra mais bonita, mas se a gente passar na nossa pele, ele rasga, porque ele é pontudo. Então a verdade ela vai sendo capitaneada e vai sendo trazida aos poucos, de acordo com a nossa evolução. Essa sua resposta, eu vou pedir ao Pedro para trazer a colocação do Denis, né? Mas Denis coloca assim, linda história de superação, de reencontro consigo mesmo e encontro com Jesus. E a sua resposta me lembrou aqui uma pergunta que eu também já tinha colocado aqui. Se Jesus disse, não ponhais a candeia debaixo do alqueire, por que fala Jesus por parábolas? Você está me perguntando, né, Marcos? Isso. Tá. A parábola é um recurso estilístico, é um recurso de discurso que permite a você, dentro de analogias, dentro de símbolos, trazer conceitos de grande profundidade. Porque, vejam, se eu começar a falar aqui de reencarnação, dando aula de reencarnação, dizendo como se processa, fica uma coisa que as pessoas vão ter um determinado entendimento. Agora, quando eu conto um caso, eu começo a contar, por exemplo, Segismundo, como fez André Luiz lá em Missionários da Luz. Quando eu conto o caso de Emmanuel, há 2000 anos atrás, 50 anos depois, Ave Cristo, o grau de compreensão aumenta. Porque Jesus, nos exemplos, ele consegue tornar viva a lição. As parábolas tornam vivos, pelos símbolos que Jesus utilizava,
daquilo que não fica só no conceitual. Um professor fala de conceitos. 1 mais 1 é igual a 2, explicando as orações, as sindéticas, mas quando você vai para os exemplos, quando você narra a história viva, você consegue captar de uma forma melhor. Esse é um primeiro motivo. E um segundo motivo, a parábola tem o condão de ela estar sempre temporal. Ela nunca fica em desuso. Hoje nós estamos no ano 2021. Daqui a 1000 anos, daqui a 2000 anos, ela ainda vai ser atual. Porque ela é aberta. Jesus não fechou o conceito. Ele deixou para que nós, quanto mais evoluíssemos, tirássemos mais lições das mesmas parábolas. Por isso que Divaldo Pereira Franco conta sempre histórias. Já pensou o Divaldo Pereira Franco ficar 1h30 falando capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, não ponhais a candeia debaixo do alqueire? Ele narra histórias. Ele narra a própria história, narra a história de outras pessoas, porque você torna o conceito vivo. Jesus queria que as coisas fossem vivas. Quando ele conversava com o homem do campo, ele não dizia para o homem do campo, o reino de Deus está dentro de você. Ele não ia compreender, mas ele narrava do joio e do trigo, cujas sementes serão lançadas no chão. Onde que está a semente? Dentro. O reino dos céus está dentro da gente. Quando ele falava com a mulher que colocou 3 medidas de farinha para levedar. Onde que a gente coloca o fermento? Dentro da farinha, para que o bolo levede. O reino de Deus está dentro de nós. Vocês percebem como, quando eu conto a história, o conceito se amplifica? Quando ele fala com o pescador, e o pescador atirou as redes, e vieram peixes grandes e pequenos. Os pequenos foram devolvidos. Onde que está o peixe? Dentro do mar. Então, as coisas de dentro que são importantes. O homem que descobriu a pérola. Onde que está a pérola? Dentro da ostra. Então, a parábola é rica porque traz o conceito para a vida. Rafael, hoje a gente está vivendo um momento assim de intensa dor, né, onde tem muitas famílias que estão enlutadas. Nós temos muitas pessoas que têm seus parentes internados nos hospitais ainda, diante da pandemia. Nós estamos vivendo um momento de desemprego, de sofrimento, de violência, né, violência nas famílias, violência em todos os lugares. Como a gente pode ser a candeia, né, para essas pessoas ou nesses lugares? Olha, eu tenho refletido muito sobre esse assunto. A primeira coisa é demonstrar nossa solidariedade. Não podemos fingir que as coisas não estão acontecendo. Não podemos cair na normose. Normose é um conceito trazido pelo mestre da Hatha Yoga para o Brasil, o professor Hermógenes, que disse que a gente costuma trazer para a normalidade algo que não é da normalidade. Então, a dor das outras pessoas, a nossa solidariedade, o senso de ter que ajudar. Então, a gente tem esse dever de estar próximo, de dar o ombro amigo, de nos ser solidário uns com as outras pessoas. Então, eu entendo que, no primeiro momento, ser a candeia é sair da normose para entender que esse é um momento especial que as pessoas precisam se ajudar, precisam ser solidárias, precisam ser fraternas. Uma segunda forma de ser a candeia viva é ter esperança, é não deixar a esperança morrer nunca. Porque o que eu mais percebo nas pessoas é falta de vício, é falta de fé. É um descontrole por achar que as coisas saíram do controle de Deus. Então a gente vai ser a mensagem da esperança, a mensagem do sorriso, a mensagem daquele que não se entrega. Lembrando que nós já passamos por momentos piores. Lembrando que os cristãos da antiguidade se reuniam nas catacumbas. Lembrando que eles eram comidos por feras, eram entregues aos postes do azeite incandescente e mesmo assim estavam sorrindo. Lembrando dos dias da Primeira Guerra, da Inquisição, das Cruzadas, da própria gripe espanhola, onde morreram mais de 30 milhões de pessoas no mundo. E nós estamos aqui. Então, nós não podemos perder a esperança. Não cai uma folha de uma árvore sem que seja da vontade do Criador. Então, nós precisamos levar essa esperança, levar essa alegria, levar essa fé às pessoas. Primeiro momento, ser solidário. Segundo momento,
trazer a mensagem da esperança. Terceiro momento, viver a fé. Porque ter fé não é acreditar. Ter fé é ter certeza. Querem um exemplo? Eu estou com uma caneca de porcelana aqui agora. Marcos e Gerson, se eu soltar, o que vai acontecer com essa caneca? Vai cair. E é de porcelana, vai quebrar. Vocês têm ou não têm certeza disso? Temos, porque existe uma lei chamada gravidade. Essa é uma lei da física. Nós temos certeza da lei de gravidade e as pessoas estão desconfiando do amor de Deus. É um contrassenso. Então, esse é um momento de desenvolver a fé. Que da mesma forma que existe a lei de gravidade, existe também a lei nuclear fraca, a lei nuclear forte, a lei gravitacional. Albert Einstein nos diz que a quinta força do universo e da física é a lei do amor. Então, Deus nos ama e só acontece nas nossas vidas conforme o seu amor. Solidariedade, esperança, fé. E uma quarta receita, vincular-se a Jesus. Porque hoje nós estamos nos vinculando a homens, elegendo mitos no mundo, elegendo referências na novela, no futebol, na sociologia, na filosofia, estamos perdendo o endereço de Jesus. Porque na hora que o carro canta e aperta, é Jesus que nos socorre. Não é o filósofo, não é o político, não é o jogador de futebol. Nós podemos gostar dessas pessoas, mas a nossa referência é Jesus. É o que Raul Teixeira sempre me disse. Meu filho, lembre-se de Jesus. Evoque Jesus e traga Jesus para o coração das pessoas. Daí, um quarteto de propostas. Esperança, fé, solidariedade e, sobretudo, Jesus. Interessante a sua resposta. Muito obrigado, meu amigo. E nesse contexto, eu fiquei aqui imaginando, e por que o preconceito religioso? Né? Por que essas barreiras, em alguns momentos você falou, né, de muros, de cercas, né? Isso acontece até dentro das religiões. E a gente observa, por exemplo, nós temos o MIR, Movimento Interreligioso, aqui no Rio de Janeiro, que agrupa diversas religiões para trabalhar essa questão do preconceito. E nós vemos, né, como você diz aí, né, a espiritualidade, não existe essa barreira, não existe essa questão. E um exemplo que também estamos dando aí é essa união dessas duas casas, o A Caminho da Luz com o GEALME, né, que são duas casas pequenas que tinham dificuldades técnicas e operacionais para realizar os estudos online e as lives, e a gente está conseguindo fazer pela união, né? sem se preocupar se é da casa X, não, o importante é a mensagem ser passada. O que você diria dessa questão aí de muros, de cerca, de paredes, né, que impede a união das casas espíritas, a união das religiões? Quando Jesus, narrado pela boca do evangelista Lucas, no capítulo 15, ele narra a parábola da ovelha perdida. Nos é trazido que um pastor tinha 100 ovelhas. Uma se perdeu. O pastor deixou as 99 e foi à procura daquela que se perdeu. Não é importante para o pastor se a ovelha é negra ou branca. É de direita ou de esquerda. É homo ou heterossexual. É espírita ou é protestante. Para o pastor, o que é importante é a ovelha. Ele pegou, colocou no ombro e trouxe de volta. Quem constrói muros somos nós. Jesus nunca construiu muros. Jesus esteve com prostituta, com ladrões, com cobradores de impostos. Nós é que costumamos, no atavismo das religiões, trazer a minha raça é eleita, a sua é proscrita. A minha está com Jesus, a sua não está. Tanto que ser espírita não é fazer uma profissão de fé, mas um compromisso de renovação e de prática de caridade. A proposta, então, é a gente unirmos-nos no ideal da fraternidade, no ideal da caridade, respeitar o outro não pelas suas opiniões, mas por aquilo que ele é, um filho de Deus. Lembrando Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, quando ele nos dizia: juntos seremos força, separados, pontos de vista.
Hoje nós temos muitos pontos de vista, e cada um com o seu ponto de vista acha que está correto. Mas é a união dos pontos de vista que convergem para Jesus que nos dá a certeza de que temos força. Então, faz-se cada vez mais necessário nós nos unirmos para buscar o Cristo que vela por todos. E isso a gente se depara muito, né, o Rafael, com o trabalho de rua, né, o trabalho que nós chamávamos aqui de Ronda da Caridade, porque a gente encontrava protestante, a gente encontrava católico, e nos dávamos muito bem, uns ajudavam os outros, não existia essa barreira. Então, a caridade é esse caminho, né, para que a gente possa suplantar esses atavismos que nos separam, né? Exatamente, exatamente. Eu não sei se o Marcos vai dar continuidade, como é que são 21h11, Marcos. Nós você vai chamar o seu Flávio. Mas você quer fazer mais alguma pergunta para o Rafael? Essa última pergunta que ele me respondeu, que eu estava precisando de ouvir também, estava curioso com tudo isso. Na verdade, não, eu gostaria de agradecer a ele, e se ele tiver as considerações, Marcos, eu também não sei como é que você está, teu tempo aí, como é que você vai fazer, se vai continuar, mas no momento... Não temos aqui mais perguntas, a gente pode encaminhar para as considerações finais aí do Rafael, né? E a gente chamar o seu Flávio para fazer a nossa prece. Eu agradeço a você, Marcos, agradeço a Gerson, agradeço aos amigos do Centro Espírita Caminho da Luz, do Grupo Espírita Amor e Luz de Maria Madalena. Agradeço a você que está conosco até aí, 9h15 da noite, quando podia estar na sua televisão. Vamos juntos. Nós estamos nessa grande caminhada, que não é nossa, é a caminhada dos trabalhadores de Jesus. Nas minhas considerações finais, quero lembrar de Luiz Antônio Mileco, um trabalhador das lides do Rio de Janeiro, que não escondeu a candeia debaixo do alqueire. Ele nasceu com deficiência visual e poderia... Deixa eu aqui quieto, deixa eu aqui dentro de casa. O que eu vou fazer se eu não enxergo um palmo na minha frente? Mas não. Transformou as suas dores em propostas. Transformou as suas dificuldades em exemplos com Cristo. Compôs as mais belas canções. Se transformou em exemplo para aqueles que estão nas dificuldades da vida. E uma de suas canções eu quero declamar aqui agora, porque se eu cantar não fica mais ninguém. Quando ele nos diz, ele veio, pão da vida, luz do mundo. Tinha um olhar quente e profundo. E serena, e sublime, e solene tinha a voz. Ele veio, mãos vazias, desarmadas, nem escudos, nem espadas, só amor por todos nós. Toda noite sem estrelas, ele ilumina. E as nuvens mais escuras, ele desfaz. Ele veio e agitou a nossa alma e tirou a nossa calma, mas nos trouxe a sua paz. Que a paz de Jesus esteja com todos vocês. Muito obrigado e até uma próxima. Nós agradecemos. No que você estava declamando a música, eu estava ouvindo a música com aquela voz no Mileco. Que era muito, muito importante, né? O Mileco trouxe assim, uma experiência muito grande no movimento espírita, né? E era um musicoterapeuta também, né? Então, excelente lembrança, excelente colocação que você fez. E eu vou perguntar ao Pedro. Pedro, cadê o seu Flávio? O seu Flávio não entrou aqui para fazer a nossa prece, né? Aí eu vou fazer o seguinte, Rafael, explorando você, né? Eu vou pedir para você, se você pode fazer a nossa prece de encerramento, né? E nós agradecemos a todos, como você colocou, como o Gerson colocou, que estão aqui participando conosco, nos assistindo, e todos aqueles que virão assistir futuramente, né? Que vai ficar lá no canal, então a pessoa pode assistir. Você pode fazer essa prece para a gente? Com certeza. Meus amigos, a prece é um ato de conexão com o Pai. Não precisa daquelas palavras solenes, aquelas palavras decoradas, mas apenas de uma conversa com o Senhor da vida. Meu Pai querido,
nós estamos aqui. Nós te amamos. Sê com cada um de nós. Abençoa os filhos que estão te assistindo nesta live, nas mais diversas redes sociais. Abençoe as casas espíritas envolvidas e dá-nos a tua paz. Que o nosso Mestre Jesus siga o exemplo maior das nossas caminhadas e que não nos percamos da estrela do seu amor, da sua misericórdia e da sua presença. Ele veio para que o mundo saísse do seu marasmo e para que nós encontrássemos a paz. Muito obrigado, Pai querido, Jesus amigo. Muito obrigado, benfeitores da espiritualidade. Esteja conosco hoje, agora e sempre. Com as vítimas do Covid, com seus familiares, com os nossos governantes, com todos. Que assim seja. E nós agradecemos, né, a todos, agradecemos aí ao Rafael, né, e lembramos, né, que a CEF, né, está precisando de ajuda, né, a instituição. Procurem saber como pode ajudar, procurem identificar de que forma que pode ajudar. Também comprando os livros, né, editados pela editora Frater, né, que é a editora da CEF, também vai estar ajudando ao Remanso Fraterno, né, a se manter, porque nós sabemos que as instituições que estão trabalhando com essa área, nesse problema de pandemia, tiveram muitas dificuldades, né? Então, agradecemos a todos e colaborem. Então, uma boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, Boa Rafael. noite, Muito gente. obrigado.